A educação é um dos principais direitos do cidadão. O problema é quando esse direito não pode ser usufruído pelo brasileiro por causa do desvio de recursos. No programa de hoje, vamos falar sobre o desvio do dinheiro público destinado à merenda e ao material escolar. O que se vê é o dinheiro que a União repassa para os municípios para ser gasto nessas verbas essenciais como merenda escolar, livro didático, que é o básico para que o aluno possa permanecer na escola, ser desviada por motivos políticos para outras finalidades. E você vai conhecer casos de fraude em exames que vem prejudicando milhares de estudantes e saber como a justiça lida com isso. Realmente é muito difícil você avaliar uma situação dessa, mesmo porque pode acabar prejudicando uma quantidade enorme de pessoas. Educação é o tema do Justiça para Todos de hoje, que está só começando. Então, não saia daí! A gente abre o programa com um resumo das notícias que foram destaque na Semana do Judiciário. Confira! Nessa semana, a Associação dos Juízes Federais do Brasil recebeu a comissão encarregada de preparar a proposta de elaboração do novo Estatuto da AJUF. E como o Brasil é um país com muitas diversidades, os assuntos a serem tratados foram muitos. Para o coordenador da comissão, Dr. Roberto Carvalho Veloso, aprovar por unanimidade a proposta do Estatuto da AJUF foi um avanço importante. Ele disse que tem novidade para esse ano. A criação de um colégio de presidentes das associações regionais com poderes aqui na associação. Ou seja, a diretoria está cedendo uma parte das suas atribuições ao conselho e, ao mesmo tempo, esse conselho, esse colégio, ele também ficará vinculado às decisões que sejam tomadas por ele. A Associação dos Juízes Federais da 5ª Região, a REJUF, que hoje conta com cerca de 180 juízes, foi representada pelo presidente, Dr. Antônio José Carvalho Araújo. Ele destacou que os assuntos tratados no encontro vão beneficiar magistrados de todas as regiões do Brasil. A comissão tem esse objetivo, reestruturar o Estatuto da Associação, torná-la mais dinâmica com a nossa realidade, mais apta a conduzir os objetivos dos associados e assim trabalhar pelos interesses da categoria, pelos interesses, construindo uma associação forte, democrática, esse é o objetivo nosso. A proposta de elaboração do novo Estatuto da AJUF aprovou os pontos das eleições, do processo administrativo disciplinar, do Conselho Fiscal, da diretoria e da Assembleia Geral, entre outros temas. A alimentação escolar, um direito garantido pela Constituição de 1988 a todos os alunos do ensino fundamental, da educação infantil e de creches públicas. Um direito que muitas vezes é prejudicado por causa do desvio de recursos. E já está aprovado. A alimentação influencia o aprendizado. Foi uma diversão deliciosa. Aula de culinária com chocolate. Mas para chegar ao chocolate... Suco de couve com laranja, suco de laranja com cenoura. Então, a gente sempre coloca, se beber o suco, se comer isso, no final do mês tem o cupcake, tem alguma coisa relacionada ao chocolate. Assim a criançada aprende que frutas e legumes precisam de um lugar especial, reservado no estômago. Tem a parte da gastronomia, tem a parte do almoço também que eles têm, que sempre vem uma verdura. Para garantir esse aprendizado, o estudo culinário e nutricional começa cedo. Aqui na escola a gente sempre vem trabalhando desde criança, desde menor, E no 5º ano, além de levar para séries posteriores o conteúdo, tem a vivência do dia a dia. Então eles vão entendendo como que isso entra no organismo, como que vai ser o funcionamento do organismo em função daquilo que você come. O que nós comemos é o retrato de como funciona a nossa mente. Uma universidade britânica avaliou o QI, quociente de inteligência, de 4.000 crianças de 3 e 4 anos.
O grupo do fast food mostrou menor capacidade de processar informações, o que afeta o raciocínio e a memória. Aquela criança que não se alimenta direito, a disposição dela é diferente, a forma com que ela vai absorver esse conteúdo é diferente, pelo fato da disposição da energia que o organismo dela vai ter. O exemplo que acabamos de mostrar é o de uma escola particular, que se encaixa bem em um estudo da Universidade de Bristol, que diz que as crianças de famílias com poder aquisitivo têm uma melhor alimentação e um desempenho melhor também nos estudos. No Brasil, quase 77% dos estudantes brasileiros estão matriculados em escolas públicas, 41 milhões de alunos. São crianças que ainda dependem e muito da alimentação que é oferecida na escola. O problema é que aqui no Brasil, merenda escolar vira caso de polícia. Em 2014, a Polícia Federal descobriu um esquema de fraude na compra da merenda escolar em Alagoas. A Justiça Federal expediu 18 mandados de prisão. Os suspeitos respondem por formação de quadrilha, corrupção, fraude de licitação e falsificação de documentos. 21 instituições de ensino estariam envolvidas nesse esquema, que teria causado um prejuízo de quase 4 milhões de reais aos cofres públicos. Nós, hoje em dia, temos a lei de improbidade administrativa e aqui no tribunal nós temos processado vários, infelizmente, muitos casos de improbidade administrativa em que os prefeitos estão respondendo com a perda do mandato, com muitas vezes ficarem inabilitados para exercício de novos cargos políticos durante determinado período de tempo, exatamente porque fazem mau uso dessa verba. Isso é uma realidade e que o Poder Judiciário, com a sua repressão, a sua atitude positiva na condução desses casos, tem, eu acho que de uma forma não só repressiva, mas até pedagógica, inibido que outros casos ocorram. Em imagens divulgadas pela Polícia Federal, agentes fazem a contagem de dinheiro apreendido. São notas e mais notas desviadas de recursos federais, destinados à merenda escolar em São Paulo. No Congresso Nacional tramita um projeto que propõe classificar esse tipo de crime como hediondo, com pena de 4 a 14 anos de prisão. Enquanto isso, a Polícia Federal trabalha. Existe um setor especializado para coibir esse tipo de fraude. O investimento hoje da União na educação é altíssimo. Se a gente abrir hoje o portal da transparência, a gente vai ver que ano base 2014, a gente teve um investimento direto e com repasse para os estados e municípios na faixa de 90 bilhões de reais. Existem casos de sacos de arroz cheios de fungos, estragados, que são enviados para escolas mesmo assim. Alimentos que ultrapassam o limite da data de validade. Não existe um estudo que aponte em números os valores desviados em todo o país, mas a cada investigação é possível verificar o dano causado de forma pontual por estados e municípios. No Mato Grosso do Sul, o desvio de recursos da merenda escolar gerou 2 milhões e 300 mil reais de prejuízo. Em Pernambuco, um esquema descoberto no ano passado causou um rombo de 2 milhões de reais. Na cidade de Crato, no Ceará, um casal conseguiu desviar 1 milhão e 200 mil reais em março deste ano, com fraude em licitações. Lucrar dessa forma é conviver também com um prejuízo na consciência. Afinal, praticar esse tipo de crime é, de fato, tirar comida da boca de uma criança. E veja a seguir, o material escolar também é alvo de desvio de recursos. Nesse sentido, o Poder Judiciário tem sido moldado como um guardião dos direitos e guardião dos direitos fundamentais. Em instantes. Até já! Você viu que um dos graves problemas enfrentados pelo sistema está no desvio de recursos da merenda escolar. Mas não é só isso. O material escolar é outro alvo de quadrilhas, o que motivou investigação e ações judiciais. Quando a gente quer e deseja um mundo diferente, a gente precisa ler, ler, ler sempre.
As palavras se encontram com a imaginação. Ele começou a imaginar. O encanto dos livros infantis fica ainda mais saboroso, temperado com emoção, como num teatro. Contos que arrancam das páginas olhares apaixonados por letras e conhecimento. Os pequenininhos vão juntando as letras e descobrindo palavras. Vamos dar um desconto pro Rafa porque ele só tem 5 aninhos. Começou agora essa vida de estudante. O enredo dele ainda é o beabá. Já o da irmã parte para números, contas, matemática, localizações geográficas, o passado do país e do mundo. A curiosidade de Júlia é atiçada por desvendar mistérios. Com 12 anos, será que ela já consegue decifrar o enigma da qualidade de um livro? Sim, é porque quando esse livro aqui ele explica direto. Eu acho que eu já peguei um meio difícil para entender com as palavras até. Pelo jeito, ela também sabe escolher o professor. A mãe é a Fernanda, que senta junto, passa a matéria, ajuda no dever de casa e sabe que a lista de material escolar merece uma atenção extra. Não adianta você colocar um bom livro e esse livro não passar de uma forma mais clara para a criança, né? E não tenho nada a reclamar dos livros. Agora, eu já olhei as apostilas, os livros do colégio público. Realmente, quando você faz o comparativo, há uma defasagem, sim. Com toda essa importância, os livros são vistos como ouro, mas por um ângulo diferente de quem realmente se interessa pela educação. Criminosos vêm agindo na fraude de material escolar, compras superfaturadas. Isso aconteceu em Pernambuco. Alguns livros foram comprados por valores 88% maiores do que os de mercado. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos envolvidos e parte da verba tinha sido aplicada pelo governo federal. É o tipo de situação que provoca a ira até de quem pode matricular os filhos na rede privada de ensino. É revoltante, entendeu? Assim, eu hoje ainda tenho uma condição financeira que eu ainda posso resolver esse problema, mas quem não pode? Possíveis fraudes também podem acabar em desperdício. Esses materiais escolares foram encontrados em um depósito da Secretaria Municipal de Educação de São Luís, no Maranhão. O caso é tratado como negligência com dinheiro público e foi instaurado em um processo de investigação. Vai ser apurado também o quanto foi aplicado em verbas federais para a aquisição dos materiais. Os livros que deveriam estar com alunos e professores estão apodrecidos e desatualizados. Os livros vão sendo atualizados a cada ano. Tem livro que às vezes você trabalha com ele aqui esse ano, quando dá no final do ano, eles fazem a reformulação toda do livro, muda algumas coisas, outras permanecem. Então, quando é livro muito antigo, o professor acaba encontrando essa dificuldade de se trabalhar. Tem que ser algo, tem que estar atualizado, sim. Na hora do para casa, o professor não está junto. É uma ferramenta que o aluno vai estudar sozinho em casa. E nesse momento do estudo sozinho em casa, pode acabar gerando dúvidas que se o livro não for um livro didático, um livro bacana, para ele se esclarecer quando estiver sozinho, torna o processo muito mais difícil. A preocupação é de todos. Afinal, de onde você acha que vem o investimento em cada lápis, cada livro desse? Nós pagamos muito bem pago. Se você for ver o quanto que a gente paga de imposto em cima, imposto altíssimo, qualquer cidadão tem esse direito. A fé que resta é admirar uma criança decifrando o que antes parecia uma incógnita. Felipe, Remo, Rua. Esse é o maior tesouro que a educação pode dar. Agora eu já sei, a Rafaela foi para a escola. Os próprios juízes têm desenvolvido uma maior sensibilidade para esse tema e isso é importantíssimo, porque a partir do momento em que o juiz verifica e constata essa questão como essencial para o aprimoramento da democracia, para o próprio desenvolvimento da nossa sociedade, quando nós criamos essa empatia social com a questão, então a nossa tendência é sempre julgar melhor. Eu acho que, nesse sentido, o Poder Judiciário tem sido moldado como um guardião dos direitos e guardião dos direitos fundamentais, que eu acho que é o mais importante. No próximo bloco, a fraude que prejudica alunos que estudaram anos para enfrentar o Enem. É uma organização criminosa, muitas vezes. Nós voltamos já.
O esforço de anos de estudo cai por terra quando entram em cena fraudadores do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A ação dessas quadrilhas coloca em risco a credibilidade do sistema de avaliação. Correria, gente atrasada. A prova do Enem, a chance da universidade. Portão fechado, desespero ao extremo. Eduardo fez diferente. Chegou cedinho para fazer a prova, mas com o coração aos pulos. Por aí dá para ter uma ideia do que o Enem significava para ele, né? Esse jovem não quis saber de nenhuma diversão. Eu deixei de viajar, deixei de ir para festas, deixei de fazer muita coisa, entende? E você acha que valeu a pena? Agora eu acho, sim. Vejo meus amigos assim, alguns não conseguiram, né, entrar na faculdade, alguns foram para uma faculdade que não gostariam. E, poxa, eu tô na UNB, né, uma faculdade boa, num curso que eu gostaria de fazer, então eu acho que valeu muito a pena. Sim, ele passou. E em uma universidade federal no curso que ele queria. Está aqui um futuro engenheiro ambiental. E se dedicou a uma rotina que poucos aguentam. Cansativo, bem cansativo. É muito puxado porque, poxa, você tem aula de até 1 hora, às vezes é 1h20, meio de 20. Aí depois mais o cursinho, que são massacrantes cursinho, eu acho coisa bem pesada mesmo. Tipo, você tem que estar preparado. E depois mais estudar, então, tipo, é bem pesado. Você tem que estudar muito tempo, assim, é muito pesado. Você ainda chegava assim, em casa, passava o olho na matéria? Dava uma lida, né? 1h30, 2 horas, assim, pra fixar, porque senão, tipo, você vai pra aula, chega em casa, não revisa, vai esquecer tudo, entende? Então imagina se esse rapaz que se esforçou tanto perdesse a vaga para uma pessoa que pagou por ela. Eu já acharia muito ruim, porque eu me esforcei, né? Eu me dediquei, e pessoas que não dedicaram, quiseram burlar o sistema, vão prejudicar gente que estudou, se dedicou, entende? Então eu ficaria muito triste, muito chateado mesmo. O Exame Nacional do Ensino Médio se tornou a galinha dos ovos de ouro dos fraudadores. O governo federal, nos últimos anos, tem investido de forma maciça no exame nacional. As grandes universidades perceberam isso e enxergaram uma possibilidade fática e sustentável para esse exame e aderiram ao Enem. Então, hoje o Enem qualquer jovem dos seus 17, 18 anos, ele vai fazer o Enem se ele tiver interesse em entrar numa universidade pública ou particular. Não é um grupinho de estudantes colando na prova, não. É formação de quadrilha. É uma organização criminosa, muitas vezes. A gente que trabalha nessa área de repressão, a gente está sempre acompanhando isso. Hoje, como a sociedade está mais atenta, a imprensa tem trabalhado mais nessa área, a sociedade começa a enxergar isso. No dia 1º de outubro de 2009, o Ministério da Educação anunciou a suspensão das provas do Enem, sob suspeita de fraude. No Nordeste, 4 pessoas foram presas pela Polícia Federal, suspeitas de terem vendido o gabarito por R$30 mil para cada aluno. 40 estudantes pagaram pelas respostas da prova. No ano passado, em Belo Horizonte, cerca de 30 pessoas foram presas por fraudes no Enem e em vestibulares também. A quadrilha usava um equipamento sofisticado de transmissão e receptação por celular, além de radiocomunicação. Mas a tecnologia, segundo o delegado, não é barreira para a investigação. A gente tem fraudes eletrônicas bastante avançadas e a nossa perícia técnica consegue analisar isso. A gente faz um trabalho muito bom, muito interessante, preparatório para grandes eventos. No Enem, a gente tem um trabalho de inteligência pré-Enem, que a gente vai analisar, às vezes, perfis de grupos ou de candidatos que poderiam participar dessas organizações criminosas. Mas o que passa pela cabeça de uma pessoa ao pagar por uma vaga? Eu vou investir X reais para conseguir entrar numa faculdade de medicina, mesmo tendo que pagar depois a minha mensalidade, é uma mensalidade alta. Então ele vai pensar, poxa, se eu tenho capital para isso, eu posso investir para conseguir entrar dessa forma ilegal numa universidade e conseguir fazer meu curso. E se mesmo sabendo disso tudo, alguém tem interesse em burlar uma seleção justa, fique sabendo. Você está se enganando, né? Você está se enganando
mais a você e mais todo mundo, né? Porque você não está preparado. Quem confiaria em uma pessoa que paga para se dar bem? Serão profissionais, tipo, de não tão boa qualidade. Se fosse uma pessoa que entrou estudando, porque com certeza lá dentro ele também vai tentar burlar para passar em prova, para passar no semestre, para poder se formar logo. A desconfiança é a consequência, e ela vem na própria consciência. Quem será esse profissional do direito? Quem será esse profissional da medicina? Né? Então isso é muito grave, isso é muito sério. Repetindo, quem confiaria? Ficaria com o pé atrás, com certeza. Converso agora com o juiz federal, Dr. Luiz Praxedes Vieira da Silva, que trabalhou num caso do Enem em 2011, né, doutor? Seja bem-vindo ao Justiça para Todos. Como é que foi esse vazamento de informações da prova no Ceará em 2011? Divulgação de questões antecipadas por um colégio aqui de Fortaleza. Certo? Esse colégio divulgou, me parece que foi aplicado alguns anos antes, questões do Enem que deveriam ficar de forma sigilosa no colégio. Parece que um professor se apropriou de uma dessas questões da qual não poderia se apropriar e aí divulgou com os alunos do colégio. Só que não dava para saber se efetivamente apenas os alunos do colégio tomaram conhecimento devido às questões de divulgação na internet, redes sociais, né? Então, naquela oportunidade, eu anulei as 13, determinando lá a nulidade das 13 questões, por entender que havia uma repercussão maior das questões, mas o INEP recorreu ao Tribunal da Quinta Região e o então presidente do Tribunal da Quinta Região entendeu que a fraude se deu apenas no colégio, que não havia uma repercussão maior. Sim, e num caso como esse que o senhor, né, trabalhou no julgamento, em outros casos também, é complicado porque atinge milhares de pessoas, né? O Enem hoje em dia é uma prova disputadíssima, né? Os alunos preparam muito. Então isso tem que ser levado muito em consideração também ali. Como é que foi julgar esse caso? Subjetivamente eu não tinha como mensurar, não tinha nenhuma bola de cristal para realmente concretizar de que aquela fraude se deu apenas no âmbito do colégio. Mas talvez tenha sido mais interessante que o tribunal realmente tenha revisto e aplicado apenas no colégio. Mas na minha maneira de ver, na minha maneira de entender, pela repercussão que hoje nós temos nas mídias, nas redes sociais, de uma questão dessa ter saído do âmbito do colégio, como efetivamente ficou comprovado que houve essa divulgação, né? Mas assim, não ficou preciso se ficou efetivamente no âmbito do colégio ou não. Então, na dúvida, eu entendi de estender essas 13 questões como uma nulidade geral para todo o país. Mas esse vazamento de informações, não especificamente só no Enem de 2011, mas em qualquer tipo de prova desse tipo, né, como o Enem mesmo. Esse vazamento de informações, no caso, vocês têm um julgamento a partir do princípio o quê? Da isonomia? O que é considerado? Quando há divulgação de questões, que essas questões podem cair nas redes sociais, né, Facebook, Twitter, ou qualquer outra maneira de rápida divulgação. Então eu acho que mesmo sendo uma fraude local, ela passa a ter uma repercussão nacional, geral, da qual foge o controle, e aí, para manter a isonomia, para não prejudicar, né, nós tivemos um caso daquela primeira fraude do Enem, se eu não me engano, em 2009, né, que um rapaz teve acesso às provas na própria gráfica, né, então o governo entendeu por bem anular todo o certame, porque realmente ali fugiria o controle, né. Eu entendi que, em relação especificamente a essas 13 questões em 2009, havia algo semelhante, ou seja, que você não poderia mensurar quantas pessoas tiveram conhecimento, se foi realmente apenas no âmbito do colégio ou não. Por isso que eu entendi melhor dessa maneira, mas realmente é muito difícil você avaliar
avaliar uma situação dessa mesmo, porque pode acabar prejudicando uma quantidade enorme de pessoas. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.